as disfunções induzidas por campos magnéticos no ambiente moderno, uma abordagem naturopática. Para que eu possa trazer esse tema, nós precisamos estar integrados. Então, eu gostaria de agradecer a Aporte Portugal por nos propiciar estar aqui. Também agradecer todas as instituições que estão dando base, suportes, parceiros aí da FENACO, para que a gente consiga difundir cada vez mais esses eventos. Então, participar do terceiro Congresso Benedict Lutz, em homenagem ao Dia Internacional da Naturopatia, é realmente um privilégio. Esse tema que eu trouxe, ele é de uma importância muito grande para os naturopatas, já que nós temos aí muitos estudos atualmente em relação aos campos magnéticos e a sua interação sobre a saúde humana. E cada vez mais nós estamos inseridos nesse ambiente magnético, nós vivemos em um mar de frequências e o naturopata necessita cada vez mais inserir em suas práticas clínicas esse olhar para o meio ambiente. Então, nós somos profissionais que temos aí a capacitação de anamnese, nós temos as nossas ferramentas de diagnóstico energético para que a gente possa atuar de forma integrativa com o nosso paciente, e nós precisamos também de ferramentas para a avaliação dos efeitos dos campos magnéticos na saúde dos nossos clientes, da população como um todo, quando a gente vai pensar em epidemiologia. Por que que nós falamos isso? Porque estamos todos envolvidos nesse ambiente magnético. Não há como não considerar isso como algo importante e relevante na nossa vida, os campos magnéticos ou os campos eletromagnéticos, porque não há magnetismo sem eletricidade e eletricidade sem magnetismo. Então, nós estamos envoltos aí desses fios imensos de torres de alta tensão, Wi-Fi, 5G, 3G, micro-ondas, telefone fixo, as redes de transmissão elétrica. Nós estamos, né, tanto na parte do sono, como também no nosso dia a dia, nas fábricas, no nosso trabalho, estamos aí com o computador, estamos com o celular, estamos com a televisão, com o micro-ondas, e tudo isso tem repercussão na nossa saúde. Quando a gente fala em campos magnéticos, nós precisamos entender que o nosso ambiente ele é envolto por essas radiações que emergem dessas frequências geradas pela emissão, o movimento dos átomos, e que geram, esses movimentos geram essas ondas eletromagnéticas ou essas partículas que chegam até o nosso campo energético, ou campo eletromagnético, ou biocampo, se vocês assim gostarem dessa nova terminologia que parece que vai se fixar. Nós temos tanto a interação de campos naturais, tudo emite radiação, o corpo humano, o solo, as árvores, o sol emite radiação, isso é algo que a gente tem ouvido cada vez mais falar, né? E estamos em momentos onde as tempestades solares têm aumentado. Claro, vamos ter as auroras boreais, sim, mas também tem as interferências, tanto na nossa saúde como nos equipamentos que nós utilizamos. E nós temos aí, então, as radiações consideradas artificiais não ionizantes, que entra o computador, o rádio, o celular, o micro-ondas, a parte da luz, né, energia elétrica, e nós temos as ondas de radiação ionizantes, que essas são mais prejudiciais à saúde ainda, podem afetar inclusive o DNA. A Organização Mundial da Saúde, né, tem como uma referência de que são nocivas quando expostas de forma equivocada. Essas radiações ionizantes, elas trazem malefícios para a saúde, como a gente pode ver segundo a Organização Mundial da Saúde, inclusive
levando a alterações no DNA. Então, nós temos aí essa parte médica de raio-x, a ressonância magnética que nós somos expostos e quanto de biossegurança nós temos em relação a isso. Cada vez mais nós temos os estudos chegando, né, e trazendo mais e mais informações da biossegurança e de como nós podemos nos proteger. Mais ainda, nós temos aí a parte do meio ambiente sendo contaminado cada vez mais pelos campos magnéticos. Então, justamente o objetivo dessa palestra, desse tema, dessa conversa, é trazer esses efeitos dos campos magnéticos e propor uma solução ou soluções naturopáticas, que podem ter várias, para mitigar os seus danos. Claro, como a minha especialidade são as terapias magnéticas, estarei trazendo aqui uma ferramenta, né, de mitigação desses danos através do biomagnetismo medicinal ou dos campos magnéticos estáticos. Então, se o dano é no campo magnético, vamos utilizar o nosso semelhante de cura, que é o campo magnético também. Harmonizar o nosso biocampo através dos ímãs. Quando nós falamos nos efeitos da exposição prolongada em relação aos campos magnéticos, nós temos vários estudos, eu trouxe alguns, mas daqui vocês conseguem tirar várias referências, porque nós temos o eletromagnetismo sendo estudado como, para muitas pessoas, sendo um ponto crítico de problemas neurodegenerativos, disfunções endócrinas, sem contar o risco potencial de câncer, dependendo, né, do tipo de radiação que a pessoa está exposta e a quantidade de tempo, dores de cabeça, enxaqueca, fadiga, dor muscular, articular, transtornos do sono, tonturas, zumbidos no ouvido, problemas de concentração, perda de memória, sensações de formigamento, problemas dermatológicos, problemas cardíacos, irritabilidade e até a depressão. Então, tanto a saúde mental como a saúde biológica está envolvida nessa interação dos campos magnéticos no nosso corpo. Esse primeiro estudo de 2020, que fala da hipersensibilidade eletromagnética, traz uma reflexão crítica importante para os profissionais da área da saúde, incluindo as terapias naturais. Esse artigo ele mostra essas interferências dos campos magnéticos no corpo humano e ainda aborda a necessidade de que nós tenhamos uma atenção focada na saúde mental, psicológica e psicossocial. Então, essa abordagem ao meio ambiente, a conscientização de como se expor a esses campos e como minimizar os seus efeitos no corpo humano é alvo, né, de grandes estudos e de muita preocupação dentro da área da saúde. Esse segundo estudo, que é de 2021, ele traz ali as evidências de que os indivíduos têm a sensibilidade eletromagnética, tanto a campos magnéticos estáticos, como as frequências, os campos magnéticos interferenciais. E também nós temos estudos falando que, desde 2009, 2017, 2007, que trazem essas informações de como os campos magnéticos naturais, como a radiação solar, ela interfere na saúde. Então, esse último estudo, inclusive, ele traz um aumento de infarto do miocárdio quando nós estamos expostos a essa quantidade de radiação geomagnética, ou seja, esses impulsos que vêm entre a interação da falta de proteção do nosso campo magnético, a ionosfera, em relação ao Sol. E também, esse estudo em si, ele trata de países ali da Europa, então é um estudo de bastante importância que mostra que nós precisamos cada vez mais olhar para essa situação, tanto da radiação que emite, né, os raios, tanto da radiação que vem natural, como também das artificiais, vindo dos computadores, celulares, fábricas, enfim. E a relação com a disfunção biomagnética, qual é? Então, quando nós temos um campo, como a gente diz, todos os seres, tudo produz uma radiação, tem emissão de energia, assim é o corpo humano também. Então, esse biocampo, ele pode se disfuncionar quando ele entra em contato com campos magnéticos interferenciais.
E isso nós chamamos de disfunção biomagnética, que é o desequilíbrio dos campos magnéticos naturais do corpo humano, resultando em alterações bioquímicas, bioelétricas e imunológicas. Isso é o que os estudos trazem como problemas, né, relacionados a essa disfunção biomagnética. Claro, aqui entra a sintomatologia que a gente falou agora há pouco, todos os transtornos psicoemocionais e físicos, inclusive alguns estudos falando de leucemia. Então, compreender as causas dessa sintomatologia, dessa disfunção bioquímica, bioelétrica, que é uma disfunção de pH na célula, e ter ferramentas naturopáticas para que a gente possa abordar a saúde do paciente de forma integral é importante. O naturopata necessita buscar ferramentas de diagnóstico energético, de como o ambiente interfere, o ambiente que eu digo é o ambiente magnético mesmo, interfere na saúde do paciente, ter estratégias para minimizar essas exposições nocivas no cotidiano do paciente. Às vezes, a gente vai lá e o paciente não está dormindo, está com insônia, zumbido no ouvido, e você faz todas as abordagens naturopáticas convencionais, mas se nós não tratamos esse biocampo que está disfuncional, muitas vezes nós não conseguimos chegar à raiz do problema, a causa, causorum da insônia ou do problema do zumbido no ouvido. Então, uma das formas de a gente ter ferramenta para tratar disfunções biomagnéticas é justamente utilizar a lei de semelhante trata semelhante, né? Utilizar campos magnéticos de média intensidade para ajustar o biocampo que está disfuncional. Então, eu trouxe um protocolo de desintoxicação eletromagnética, que na realidade, o que ele faz? Ele ajuda o organismo a se equilibrar bioquimicamente, bioeletricamente, vai ajustar pequenas disfunções de pH que estão nos tecidos, então relacionados a determinados órgãos, como, por exemplo, o fígado, os rins, as suprarrenais, que entram em disfunções magnéticas e muitas vezes trazem a questão da irritabilidade, da insônia, também questões endócrinas e questões emocionais, como a depressão, a tristeza, que podem estar associadas ao cortisol. Também nós temos aí pontos anatômicos para aplicação de ímãs, onde nós temos a glândula pineal, nós temos o lobo frontal, onde nós podemos aplicar os ímãs. Esses magnetos, eles são específicos para a técnica do biomagnetismo medicinal, que é uma prática naturopática. E eles são encapados, então o ímã, ele é de neodímio, de polarização axial, redonda, que são os ímãs que mais têm sido estudados em relação a seus benefícios para com a saúde, tanto em células como animais, como em humanos. E eu sempre falo que é importante que o naturopata tenha uma farmacinha magnética, para que ele possa, se ele entender que aquele organismo está com disfunção de biocampo ou disfunção bioeletromagnética, que possa fazer esse ajuste no próprio consultório, aplicando técnica natural, não invasiva, que são esses ímãs. Então, ter essa farmacinha magnética. Esse protocolo que eu estou mostrando aqui, ele é um protocolo que foi adaptado do protocolo que foi descrito pelo médico Dr. Davi Góes Martins, que tem estudado muito a interação dos campos magnéticos terapêuticos para o equilíbrio das disfunções bioeletromagnéticas causadas tanto por interferências ambientais como por micro-organismos, fungos, vírus, bactérias, parasitas. E esse protocolo, então, foi inserido alguns ímãs para ajuste da sintomatologia que está descrita em literatura, como a inserção dos ímãs na região
do plexo cervical, aonde nós vamos, com o campo magnético dos ímãs nessa região, nós vamos também fazer o ajuste do sistema nervoso, modular a ação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Vai trazer os benefícios tanto para a parte intestinal, como também para a parte endócrina, conectando ali a função da suprarrenal e o cortisol, fazendo essa ligação entre a nossa parte do nosso cérebro, que cuida do sistema límbico, do sistema psicoemocional, resposta comportamental, que é o eixo HHA, hipotálamo, hipófise, suprarrenais. Atuando, então, conectado com a inervação, que passa por aqui também, que o campo vai aferir, que é do nervo vago. Então, aqui nós temos tanto o equilíbrio, o ajuste de pressão arterial, já que nós temos aí os estudos que falam em relação ao problema cardíaco, que pode ser causada por essa exposição disfuncional, né, a campos magnéticos, como também modular a ação vagal e ainda ajustar o sistema nervoso simpático e parasimpático. Depois nós temos aí uma quantidade de ímãs que estão descritos aqui. Depois, se vocês quiserem mais informações, podem entrar em contato comigo no final dessa conferência. Tem ali onde me encontrar para que eu possa explicar melhor e ajudar melhor. Então, esse é o protocolo proposto para o naturopata, para que ele possa aplicar uma ferramenta natural que vai ajudar, então, nessa desintoxicação eletromagnética, tratando as disfunções de pH e as disfunções tissulares relacionadas a essa exposição prolongada aos campos magnéticos. Aqui nós temos estudos que demonstram a ação dos campos magnéticos gerados pelos ímãs terapêuticos na saúde. Então, nós temos aí um estudo de 2021 falando da abordagem da questão da analgesia, de como os ímãs atuam no sistema nervoso, mesmo quando eles são aplicados em regiões distintas, né, como palma da mão, como cotovelo, como joelho, como isso atua no cérebro para produzir analgesia. Também nós temos um artigo falando sobre o biomagnetismo, os aspectos instrumentais e suas aplicações, porque nós temos equipamentos para mensurar o campo magnético de um órgão, do coração, do estômago, do cérebro, até mesmo se a mulher estiver grávida, se tem campos magnéticos disfuncionais no feto, nós temos hoje em dia equipamentos para aferir. Claro, esses exames, né, eles utilizam instrumentos específicos, mas nós, naturopatas, podemos utilizar as nossas ferramentas de diagnóstico energético. Então, nós temos aí tanto a possibilidade de integrar na nossa abordagem de diagnóstico a cinesiologia funcional, também os testes de radiestesia e os testes cinesiológicos que se relacionam com o equilíbrio. Então, existem várias ferramentas de diagnóstico energético para que a gente possa aferir no organismo se há uma disfunção de campo. Se tem essa disfunção de biocampo ou essa disfunção bioelétrica, nós podemos fazer o ajuste através da aplicação dos ímãs terapêuticos. Então, esse estudo de Carneiro, ele mostra a função do biomagnetismo, que é justamente uma ciência que visa descobrir se há campos magnéticos disfuncionais, faz o estudo desses campos magnéticos e também instrumentos para que se possa aferir e se possa tratar esses campos magnéticos disfuncionais. Ainda, esse artigo trata de uma abordagem de explicação do termo de magnetobiologia, que é a interação dos campos magnéticos com os seres vivos, e a magnetoterapia, que é a aplicação dos ímãs terapêuticos, no caso, campos magnéticos estáticos, que é o que a gente mais vê nos estudos, como o primeiro, e esse último que a gente tem aí, que é a ação dos campos magnéticos terapêuticos gerados por ímãs
ímãs de neodímio, como esses que eu mostrei no protocolo, e também nesse estudo é muito interessante porque ele vai juntar todos os estudos de relevância, vai fazer uma revisão de todos esses estudos publicados de 2000 a 2023, para demonstrar a ação dos campos magnéticos terapêuticos na neurobiologia. Então, aqui nós temos estudos que falam sobre a ação dos ímãs nos problemas psicoemocionais e também na parte endócrina. A aplicação de ímãs em relação ao equilíbrio do sistema neuropsicoimunoendócrino, porque tem muitos estudos que conectam ali a parte do cérebro com o sistema imunológico, conecta o cérebro com o intestino, e isso foi visto nesses estudos. Então, é muito importante a gente avaliá-los para que a gente tenha essa segurança da aplicação desses protocolos no nosso consultório. E para que nós estamos aplicando esses ímãs no nosso paciente? Para que a gente possa mostrar para eles a necessidade de equilibrar essas disfunções biomagnéticas. Então, a relevância desses estudos e desse trabalho que está sendo exposto aqui é justamente para mostrar para o naturopata que muitas vezes não adianta a gente abordar o paciente sem olhar para o meio ambiente, sem tratar a causa energética, sem reestruturar o biocampo, sem reestruturar esse equilíbrio que nós precisamos ter do organismo como um todo, tanto físico, como emocional, como biomagnético. Então, é uma responsabilidade do naturopata trazer, né, essa educação e esse empoderamento para que o paciente possa cuidar da sua saúde, do seu bem-estar. Então, nós podemos, inclusive, indicar para que o paciente utilize esses campos magnéticos estáticos gerados por ímãs terapêuticos a domicílio. Claro que nós não vamos indicar um protocolo completo, porque o paciente nem tem condições de entender a anatomia, entender onde que precisa aplicar esses ímãs, e também nós precisamos fazer o teste cinesiológico ou o teste radiestésico para que a gente possa fazer uma indicação precisa, onde aplicar esse ímã. Então, para pacientes, por exemplo, que têm insônia, nós podemos indicar o duplo ímã na glândula pineal, ou pineal com um outro órgão, uma outra glândula pineal com hipófise, também na aplicação dos duplos ímãs, inclusive podemos aplicar esses ímãs redondos, que são dois magnetos encapsulados né, no mesmo instrumento, nós podemos indicar que o paciente utilize sobre os centros de distribuição de energia eletromagnética do corpo, que são conhecidos como chakras, buscando aí fazer uma harmonização desse organismo físico, mental, espiritual e, por que não, a gente falar de biocampo como um todo, integrando né, o nosso ecossistema. Precisamos olhar para o paciente no ambiente e devemos ampliar a nossa compreensão e integrar essas ferramentas como o biomagnetismo medicinal para promover a saúde e o bem-estar dos nossos pacientes. Se há uma coisa que nós podemos prescrever como biomagnetistas, que são os profissionais que atuam com biomagnetismo medicinal ou com as práticas magnéticas como um todo, nós podemos prescrever ímãs. Nós temos aí né, toda essa interação, essa busca de conquista do que nós podemos indicar para o nosso paciente, o que nós podemos prescrever. Aqui está algo natural que é competência nossa, mostrar para o paciente que ele pode sim ter responsabilidade de, ao invés de tomar uma medicação precoce, porque assim como a gente tem aí a educação de prevenção de doenças, prevenir através do uso de ímãs, desintoxicar o corpo no sentido de auxiliar o organismo à detoxificação. Então, a gente fala protocolo de desintoxicação. Os ímãs não vão desintoxicar o organismo, os ímãs vão estimular o organismo para que ele consiga detoxificar de forma mais eficiente. É isso que nós precisamos fazer. No caso desse protocolo, ele vai harmonizar o biocampo. É um pacote de energia eletromagnética que é gerado
pelo conjunto de ímãs aplicados para que se chegue a um bem comum. E aqui eu estou deixando algumas referências a mais até do que eu utilizei para esse estudo, que embasam, inclusive, esses pares biomagnéticos ou esses ímãs que foram utilizados no protocolo. Então, se vocês quiserem mais informações, vocês podem entrar em contato comigo